O amor entre os homens, sim, existe, é real, é possível e a gente vai estimular e vai entender isso. Sou Paulo Stadler, professor de Jiu-Jitsu, instrutor de armamento e tiro, empreendedor. Também um sonhador, alguém que está perto, alguém que está longe, alguém que está presente. E hoje a gente vai falar sobre esse sentimento que às vezes pode ser até esquecido ou até não estimulado, ou por vezes achando que é somente uma área da vida. Bem, antes de tudo, curte aí o vídeo, compartilha, se assim for do seu desejo, comente e se inscreve aí no canal, nesse canal que a gente sempre tem por perto. Estou aqui cooperando, compartilhando e também aprendendo muito sobre esse desenvolvimento do menino de 0 a 10, 12 anos, aonde a intenção é formar elementos, criar situações aonde ele possa se tornar um homem, assim por dizer, homem, com valores, com caráter, com desenvolvimento e naturalmente ele usar o que ele nasceu para ser. E esse sentimento, o amor. Como eu falei no vídeo que tem sobre confiar e sobre garantias, você pode clicar também e ver também sobre isso. Se não houver amor, a gente fica realmente sem a força maior, que é esse amor entre esses meninos que estão se desenvolvendo. Então, nesse momento, quero que você junte-se a mim e a gente vai refletir sobre isso. Eu vou transferir, vou falar sobre esse sentimento que tem. O que os meninos encontram, então, a partir ali, talvez dos seus 3 anos. Nesses primeiros 3 anos, ele está aprendendo sobre desenvolvimento motor. Eu falo também sobre desenvolvimento motor e estímulos para que você possa trazer a esse menino que ele use o seu corpo e se desenvolva aprendendo suas habilidades motoras. Bem, quando a gente começa a ter os outros amigos e a desenvolver um pouco o senso de comunidade, vai ver um senso que vai ter, e você vai lembrar comigo, os meus melhores amigos, o meu melhor amigo. O que foi isso e o que é isso? O amor é isso. É você entender que existe uma identificação, uma correspondência, uma união, um interesse que é verdadeiro, aonde eu vou agora me unir com alguém para fazer algo. Então, olha que interessante. Por que será que os meninos gostam tanto dos dinossauros, que é outro elemento muito legal no desenvolvimento do menino? Os dinossauros remetem à história, remetem à sobrevivência, a momento em que reinaram sobre um lugar, sobre essa terra, fortes, grandes, tiveram experiências, vivenciaram, um era alto, o outro era entroncado, um era com os braços curtos, mas com poder incrível, e cada característica de cada dinossauro transmite a história, a sobrevivência, a permanência, a funcionalidade. Contar a história dos animais e contar a história, por exemplo, dos dinossauros, remete a um entendimento de começo, meio e fim, de estabelecer o porquê das coisas, o que aconteceu, o que esse animal que me impressiona traz para mim. Guarda esse elemento sobre o desenvolvimento do lúdico ou daquele raciocínio e a admiração que ele tem. Se você conta, por exemplo, a história de algo, como, por exemplo, uma arma, um elemento, e você conta como é que isso foi feito, ou sobre a história das conquistas, por exemplo, dos navios, por que será que os piratas, os navios também é um elemento que chama a atenção dos meninos? Pelo imensidão de coragem que esses navegadores e esses piratas e esses marinheiros atravessaram esse mar que ele consegue ver e imaginar, e eles se uniram dentro de um espaço, e ali tem um monte de coisa acontecendo nesse microespaço, vamos chamar assim. O macro seria o oceano, e o micro é aquele navio, aquele barco, aquela experiência de estar juntos e sobe até o mastro e pula, e tem os animais, e tem as mitologias do mar, e ele vê que esse grupo se une nesse espaço micro
mesmo estando inserido, imerso no macro, e esses meninos admiram esses grupos que estão ali juntos fazendo. Por que isso chama atenção? Quando eles olham os carrinhos e tal, a capacidade do carrinho ir daqui até lá, e o espaço, eu falei isso também em outro vídeo, esse domínio do espaço, essa interação entre eu posso sair daqui e ir para lá, usando essa ferramenta chamada carro. Então tudo isso traz para ele noções de começo, meio e fim, como eu falei, de lógica e noções do porquê das coisas. Jogos de estratégia, dama, xadrez. Ontem mesmo eu estava jogando com o filho de um aluno meu, batalha naval. Então você olhar que existe estratégia, lógica, isso é admiração, isso traz para ele interesse, isso traz para ele um senso de que se eu sobrevivo a tudo isso, se eu consigo estar sobre isso, dinossauros, piratas, oceanos, armas, jogos de lógica, carros, bicicleta, e eu consigo ver, por exemplo, no skate, no surf, isso um pouquinho mais para frente, né? Ele vai tendo essa interação no meio da tribo do skate, o domínio sobre aquela pista, o domínio sobre aquelas rampas, e quem participa disso, como aqueles marinheiros daquele barco, como aqueles piratas daquele navio, são as pessoas que eu me identifico, que têm um propósito junto, que eu admiro e vou criar um certo começo chamado, para mim, que é mais invisível, mais real, o amor. Nota que ele vai admirar e amar essas situações acontecendo e você vai produzir isso. Nota que você consegue trazer para ele jogos de lógica, como falei, histórias de leitura, como falei sobre dinossauros, mas também o brinquedo você pode trazer, mas que haja história. Então essa admiração sobre a história, o porquê e a unidade, você também traz a história da sua família para ele, a história dos pais dele, a história dos ancestrais, e ele cria uma lógica. Falei sobre isso também em alguns vídeos. Mas entre eles, os amigos, eu quero que você entenda o grupo dos dinossauros, e eles vão entender sobre os grupos dos navios, barcos, piratas, etc. O grupo sobre os esportes, até os individuais, o piloto de carro e tal. Mas o que acontece? O piloto de carro tem uma equipe que troca o pneu, que troca isso, que troca aquilo, e ele se interessa pela equipe. Nota que para ele tudo tem que haver lógica com algum microgrupo, vamos dizer assim. Então, aquele micro espaço com aquele grupo inserido no macro, aquela equipe de corrida micro inserido numa competição macro, ele entende que isso são os grupos que ele vai se identificando e que existem esses grupos. Aí ele vai se perguntar quem eu sou e quem é o meu grupo e quem são do meu grupo. E isso deve ser desenvolvido, estimulado e praticado. E ele vai desenvolver esse amor entre eles porque ele vai saber que existe alguma coisa em comum. Como que a gente faz isso? Bem, por exemplo, tem já um grupo estabelecido, vou andar um pouquinho para frente. Vai chegar um menino novo na sua classe de aula, alguém mais de fora. Eles tendem a saber o porquê que ele está vindo. O que a gente pode fazer? Introduz essa nova pessoa nesse novo barco, nesse novo navio, e apresente a história dele. Qual é o seu nome, a sua idade, o que você faz, o que você gosta, quais são os filmes que você vê, qual é a história da tua família, como é que a tua família chegou até aqui, os teus pais, teus avós, teus ancestrais. E aí remete a grupos, por exemplo, meu pai e minha mãe vieram de avião, mas os avós vieram de navio e tal, etc. Os outros meninos começam a olhar. O que você gosta de fazer? Qual esporte? Qual isso? Qual aquilo? O que você é bom, vamos dizer assim, que você já pratica há um tempo? Aí os outros meninos vão olhar. O que você gostaria de aprender? Então, contar a história, contar algo sobre o novo que está chegando e depois contar a história do grupo para esse, faz com que eles se identifiquem. E isso entre os meninos é muito nítido. Há um momento em que há aquele momento assim, opa, para você entrar nesse grupo, eu preciso entender quem você é. E às vezes a gente quer que todo mundo se abrace e se aceite, mas não sabe como, mas é uma sensação até imatura você fazer isso. Ninguém tem que aceitar ninguém. Nós temos que contar a história, qual é o teu navio, qual é o teu barco pirata que você pertence,
e você fazer com que isso aconteça entre eles e cada um eles vão se identificando. Contar a história faz parte da admiração. Ter uma história é o importante. Então, faça esse menino, seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu aluno, conte a história dele para ele mesmo. Quem é seu pai, o que seu pai fez. Ontem, na roda da minha aula, um dos alunos que estava ali, eu contei a história do pai dele, porque o pai dele conhece mais de 25 anos, então eu contei a história do pai dele para todos os outros alunos, infanto-juvenil, jamais para cima de 12 anos, e a gente nota que quando a gente faz isso, o olhar desse menino se encorpa e ele cria o amor. Eu estou amando ele, contando a história dele para os outros estão amando ele, ouvindo a história dele. E quando a gente admira a história um do outro, quando a gente entende a história um do outro, todos os desafios que foram acontecendo na vida, a admiração. Por que eu estou tanto falando sobre isso? Porque os meninos amam quando tem história, quando tem utilidade, quando tem riscos, qual esporte você faz, que você pulou, que você se arrisca. E quando eu falo para vocês dos dinossauros, dos barcos piratas, dos navios, e você vai vendo que eles brincam com isso e se identificam, você entendeu por que está acontecendo isso. Vocês querem saber quem é o meu grupo? Quem é o grupo que vai entrar nesse navio e vai fazer uma jornada para mim, comigo? E eu ali vou ter o meu papel e ele também. Quem é o capitão, quem é o marinheiro, quem é o cozinheiro, quem é que limpa o convés. Então, eles se amam porque eles têm utilidade e fazem coisas juntos. Com isso, você vai aprendendo a perceber que os meninos se amam e se juntam para fazer coisas. E há uma lealdade, uma amizade, e você vai trabalhando os valores, por exemplo, não ser corrupto, não ser mentiroso, não ser traíra, não ser desleal. E aí você vai trazendo os valores que é realmente importante. Esteja ali, fale a verdade, permaneça onde você está por um bom tempo. Ok? Pulando um pouco mais para a fase adulta, você vai ver que os homens têm hobbies como ter carros antigos, por exemplo, hábitos em ter camiseta mais velhas, hábitos em ter coisas que têm história, hábitos de colecionar alguma coisa. E você vai ver por que o homem tem isso, porque remete a toda aquela função da nossa alma, da nossa natureza, que é de permanecer por um bom tempo. E eu sei que esse tempo ele tem começo, meio e fim, ou seja, eu sei que meu tempo é limitado. Eu sei que o tempo das coisas é limitado, moto antiga, coisa antiga, mas ao mesmo tempo que eu cuido das coisas que marcaram algo, esse aqui eu tenho porque ele marcou minha história aqui, marcou isso. Eu gosto disso porque tem essa tecnologia, eu gosto daquilo porque tem essa força nesse motor. Remete a ele mesmo. Eu também quero permanecer na minha vida, que eu sei que tem limite, e eu quero ter certos valores, tanto físicos quanto morais. Então, quando eu tenho coleção de coisas, quando eu tenho hobby, por isso que o adulto homem precisa ter seu canto do guerreiro, né? Então, vai remeter, por exemplo, a som, a movimentos motores, a história e a coisas que têm valores. Então, o homem que não tem força, por si está fraco. Isso não é bom para o barco pirata, para o barco de navios. Isso não é bom, às vezes, para os dinossauros. Precisa ter uma certa força. A força, eu falei em outro vídeo sobre força também. Ser forte é bom. Desenvolver a força é necessário. Então, os meninos se amam porque eles estão no barco pirata juntos. Guarda essa mensagem. E quando você for fazer a introdução de um menino, traga com história, traga com algo que ele faz, que ele gosta, que os pais, que a família se interesse para a história. E os outros meninos vão. Não obrigue ninguém a aceitar tudo, porque não é assim. Os barcos que a gente ingressa, os barcos que a gente vai, os grupos de dinossauros, a equipe de carro que a gente tem que ter um motivo em comum. E por amor e com amor a gente tem um amor que tem sim consciência do que está acontecendo. Amar não é aceitar tudo que está acontecendo. Amar é se interessar pela história do outro
e eu dar as chances necessárias para que esse novo marinheiro entre e possa aprender algo também comigo e eu aprender com ele. E a função dos mais velhos é fazer com que isso se torne prático, a favorecer os jogos de estratégia é você favorecer a eles o desenvolvimento e a capacidade de pensar juntos. E você jogar uma batalha naval com ele, um jogo de xadrez que é incrível, e você está estimulando eles a jogar entre eles também, não é estimular a competição, é estimular sim também que eles possam se evoluir nessa caminhada que eles gostam e eles querem isso. Eu vou falar sobre as competições que existem e que um puxa o outro, e nunca nós podemos medir nada por baixo. Isso é uma ideologia errada. Nivelar tudo igual, porque vai ter que nivelar baixo. Nós temos que nivelar para cima. E cada um vai desenvolver o seu conhecimento de cada forma. Eu vou falar sobre isso, o desenvolvimento. A evolução de cada um depende de muitos fatores, e uns evoluem de uma forma, outros outra. Uns numa área, outros em outra. Mas todos têm que crescer, com certeza. Nascemos para vencer, crescer, evoluir, multiplicar. Então esse menino que tem uma história, ele quer saber a história do outro e se unir nesse propósito. Este é o amor que existe entre os meninos. Então desenvolva assim brinquedos, habilidades e saiba por que está acontecendo isso. Desenvolva para ele a história, leia sobre a história sobre os dinossauros, a história sobre as armas, a história sobre os carros, a história sobre os aviões. Por que há tanto interesse no homem em saber como que o avião chegou até o F-35, por exemplo? Quem é o nosso brasileiro, né, que estava em Paris voando o Santos Dumont 14 bis? Quem é os irmãos Wright? O que eles fizeram? Como é que foi o primeiro tentativa de voo? Botaram asas nos braços para irem? Ele vai se interessar muito porque ele sabe que esses homens que inventaram, eles se juntaram com outros, eles imaginaram coisas, eles entraram no oceano e ele também quer entrar. E ele também quer saber quem é o grupo dele que também quer entrar nesse oceano, num barquinho ínfimo, pequeníssimo no meio desse oceano, mas mesmo assim enfrenta. E ele vai querer saber quem são os grupos dele. Então, quando a gente tem uma turma de jiu-jitsu, onde tem os meninos, e você senta em roda e produz a história entre eles, toda segunda-feira eu sento com eles e falo como é que foi o seu final de semana, o que vocês fizeram, o que vocês comeram, o que vocês brincaram, para que isso entre eles fale, você foi para a praia também? Eu também fui. Você foi qual praia? A minha praia estava calma, minha praia estava brava. Eu comi camarão, eu comi churrasco, não sei o que. Então cada um vai contando sua história e cria entre eles esse barco chamado grupo de amizade. E eles se amam por isso, por conhecer a história um do outro. Há essa necessidade natural de que o homem se junte e se amem, pela história que cada um carrega e pela história que vão escrever juntos. Este é o amor entre os meninos. Este é o amor que se desenvolve. Este é o amor que se interessa pelo barco que vamos navegar juntos. E eles têm essa pergunta: qual barco eu estou e qual barco nós estaremos? Este é o amor entre os homens.